Tem três coisas na imagem. Pode falar. O Sampaoli falou, repetindo aquilo que o Pedro já tinha observado, o nosso Pedro Ivo aqui, já tinha observado no comentário de abertura dele, que foi a modificação de posicionamento no segundo tempo, que o Sampaoli chamou... Sim, dos dois. Estrutural. Né? Essa é uma das questões. Segundo, é a felicidade do gol e de um jogador que está se recuperando e que é um dos principais jogadores da história do Flamengo vencedor. É um jogador que faz mais funções que o Pedro, que talvez não tenha o refinamento do Pedro na área para finalização, mas que encaixa muito melhor no estilo de jogo do Sampaoli, encaixa melhor com o Gabigol, que justifica o fato do Pedro ter sido colocado como opção no time e o Pedro para de entrar no jogo quando o Bruno Henrique se recupera, porque antes o Pedro teve várias chances com o Sampaoli. Não vou dizer que foi mal, mas também era muito óbvio que o encaixe não era o ideal. E acho que o mais positivo é que quando o jogador, que certamente é muito próximo do Gabigol, a gente viu a imagem deles comemorando o gol do jogo passado, sim. a amizade, que é próximo do Arrascaeta, a gente nota que o grupo de jogadores entendeu a situação do jeito que o Sampaoli não teve responsabilidade ou se podia ter feito alguma coisa a mais, já foi relevado. O que importa de agora em diante, que é exatamente o que o Flamengo precisa. A questão é saber se o Pedro vai enxergar isso ou não, mas é uma questão muito mais do Pedro que do clube. Importante que o grupo pense assim. Tem um ponto para mim que é muito claro, assim. Não dava para imaginar que a melhor solução para o Flamengo, como seus objetivos da temporada, fosse uma mudança de comando agora. Concordo com você totalmente. Assim, não, porque muita gente chegou a falar, olha só, gente, não dá mais, é melhor sair. Isso rende clique, né? Porque assim, eu não consigo conceber que uma segunda mudança de técnico na temporada, no momento em que você tem jogos ultra decisivos pela frente, fosse a melhor questão. Agora, eu cheguei a temer que o Sampaoli achasse que era melhor sair porque por conta dele. Porque ele já demonstrou fidelidade a companheiros dele em outras situações. Então, se ele quisesse sair, ele ia ter que arcar com um ônus. Não, ou numa queda de braço, né? Não, eu não trabalho com outro preparador físico, tem que ser com esse aí. Então não dá para vocês ficarem. Concorda? O Flamengo não poderia ter outra atitude nesse caso, que não aconteceu, não serve nem como argumento para nada. A direção do Flamengo foi muito bem, toda essa questão, né? Dentro do que era possível, uma questão complexa. E ele agora também, assim, ele não está passando a mão na cabeça, ele está falando, nossa, o que ele está sentindo tem que resolver com ele. Eu achei perfeita a última colocação, né? Não foi uma coisa condescendente, mas ao mesmo tempo, assim, falou, agora, cara, ele é mais um, tá? E não tem problema ele sentir pelo equívoco do amigo, como ele falou. É um amigo, ele sente porque o amigo errou. Não queria que tivesse errado. A questão... Tá muito claro... Vai, Pedro. Tá muito claro que o Flamengo não quer falar do assunto. O Matheus ali dá uma resposta protocolar e é do jogo, do clube, previamente combinada, é uma resposta que não se alonga, tá tudo bem. Ele não é de um garoto como o Matheus que a gente vai esperar alguma coisa fora da curva. Foi tudo muito bem resolvido também, internamente, ponto. Não foi. Não tá tudo muito bem resolvido. O grupo, inclusive, não gostou da postura do Pedro segunda-feira, é bom frisar. E sobre o Sampaoli, ele foi Mas Sampaoli e jogadores, a coisa está bem encaminhada. Ele foi coerente com o que ele vem se posicionando desde a manhã de domingo. Porque eu acho que vai um pouco além. Eu acho que o noticiário de que o Sampaoli poderia sair não é simplesmente algo dali de caçar clique. Muita gente dentro do Flamengo, inclusive de diretoria, gente que não gosta de Sampaoli, gente que não vê o futebol de uma outra maneira. Mas a gente não está falando sobre informação, falando sobre opinião. Não, só para terminar. A questão de... Porque você falou, mas a possível saída de Sampaoli, que você fala, mas ele tem mais a ver com... O Léo falou que a gente defendendo a saída do Sampaoli. Eu acho isso sem lógica nenhuma. Respeito quem pensa do outro jeito. Mas aí, voltando a falar, a fala de Sampaoli. A fala de Sampaoli, ela é coerente. Ela é coerente com a postura dele desde domingo de manhã, que é a primeira vez que ele se posiciona. Muita gente interpretou que poderia ter essa tal fidelidade, porque em muitos momentos o Sampaoli se mostrou um cara muito ligado aos seus. Quando ele fala, o Pedro também é minha gente, que ele fala assim, né? Na transcrição, numa tradução livre, minha gente, mas durante muito momento ele foi identificado por ser muito fechado, por ter um próprio gerente, por ter uma comissão extensa que vai com ele para tudo que é lugar, por falar muito, por só se relacionar com eles no dia a dia. Isso incomoda muita gente da diretoria, então por isso muita gente achou que, olha, então agora vai todo mundo junto, vai todo mundo embalar, porque eles são só, eles inclusive nem se relacionam com a gente. Só que aí a virada de chave é o início do domingo, que ele vira e fala, não, calma, pão, queijo. Ele errou, ele vai sair. Eu estou aqui pelo projeto. Ele mantém uma coerência, ele não se alonga, ele não rende o assunto, ele não quer polêmica, ele quer falar sobre trabalho, ele quer falar sobre a vitória, a mudança de posicionamento do Bruno, ele quer falar sobre o jogo do Cuiabá, o jogo da semana que vem, mas ele está sendo coerente, ele em nenhum momento mudou. Ele sabe que bons resultados vão deixando a crise cada vez mais longe na cabana. E ele quer esses bons resultados. É isso. Ele quer esses bons resultados porque
o tal Sampaoli sempre muito rotulado por bom futebol e pouco resultado no Brasil, isso mexe com ele também. Ele quer isso. E quando ele precisa admitir, ele está doído ainda com o episódio do Pablo. E sim, largar a mão de um companheiro de muitos anos de estrada dói. Ainda que ele saiba o tamanho da besteira, da cagada que o cara fez. Ele deu um soco na cara de um atleta. Exato. Só que agora ele também tem algo muito maior. Eu larguei a mão de um amigo meu, eu fui além do que eu acredito, e aí dele tá certo ou errado, agora a coisa tem que acontecer aqui também. E ele está tentando virar essa página. E também não dá, a gente tem as perguntas, demoraram, mas foram feitas. Sim. E eu acho que também não sairia muita resposta dali. Eu acho que é o tipo do caso que vai ser esclarecido em on, assim, falado abertamente daqui a um tempo, estamos em meio de temporada, acho que a resposta do Matheus Cunha, ele está quase travado ali, né? Foi tudo muito bem resolvido internamente. É quase um protocolo. Parece, inclusive, que alguém falou, se alguém perguntar, a sua resposta é essa. E se falou também, é trabalho. A questão é daqui para frente, né? Porque tem um outro lado, tem o lado do Pedro, né? Que se sentiu, vamos dizer, abandonado, entre aspas, porque o seu treinador não se solidarizou com ele publicamente. Sim, sofria tortura psicológica, segundo covardia. E aí ele usou a expressão que, evidentemente, precisa ser esclarecida. Né? Ele está falando do quê? É porque as pessoas continuam lá, né? Uma opção futebolística, ou ele está falando sobre um tratamento que ele não considera humanamente correto, né, no ambiente de trabalho? É disso que ele está falando? Isso precisa ficar claro. O técnico é o mesmo. Eu não acho que o Pedro vai passar a não ser relacionado para jogos, vai entrar nos acréscimos do segundo tempo. Pelo discurso do São Paulo, zero isso também. Aliás, o São Paulo deixou bem claro que foi uma decisão do clube. Isso, né? eu não acho que vai acontecer isso. Ele fala me isso. excede, né? Isso me excede. Eu acho que o Pedro vai continuar recebendo as mesmas oportunidades que ele vinha recebendo, ou, aos olhos dele, não vinha recebendo. Ele vai continuar infeliz e insatisfeito com essa falta de minutos. E eu tenho dúvida se um jogador que levou um soco na cara no seu ambiente de trabalho vai conseguir superar isso com a mesma comissão técnica e vai tocar sua carreira, ser feliz de maneira... Mas foi mandado embora, né? De maneira geral. Mas com esse treinador, a vida dele no clube não vai mudar. E ele gostaria que mudasse. E quando ele fala covardia psicológica, para mim, isso, assim, não tem a ver tem a ver, claro, com o preparador que foi demitido, mas covardia psicológica, da forma como ele colocou no post, me dá a impressão que é algo maior, que tem a ver com comissão, que talvez tivesse a ver com o Sampaoli. Eu não estou falando aqui sobre certo e errado. Evidentemente, o Pedro deveria ter se apresentado na segunda-feira. É óbvio que o grupo de jogadores não gostou de ter se colocado muitos, né, publicamente ao lado dele e ele não ter ido trabalhar no dia seguinte. Sim. A minha impressão, tentando olhar por um outro lado, é uma posição de extremo constrangimento de alguém que foi agredido, levou um soco na cara. E talvez não, evidentemente não se sente bem ali. A minha impressão é que haverá uma costura para o Pedro deixar o Flamengo. Eu não acho que o Pedro vai conseguir superar isso. De novo, eu não estou dizendo que ele deveria fazer isso, ele deveria ir embora, nada disso. Até porque, qual fato novo para mim? Uma situação Pedro, limítrofe, né? A não ser que esse treinador saia, também não vai sair. Nesse momento, chega a fazer uma escolha, a questão tem que ser pela permanência do São Paulo. A questão é o treinador e o jogador. É só isso. Só uma coisa. O Bruno Henrique e o Gerson falaram sobre o caso. Você quer falar antes? Só uma coisa super rápida. Fala aí que eu vou colocar na entrevista do São Paulo, ele falava... a gente teve muita pergunta sobre o futuro jogo do Flamengo, né? O jogo contra o Cuiabá, né? A única coisa que me importa no jogo contra o Cuiabá é se o Pedro vai jogar ou não. Então, ele falou que aqui as pessoas não gostam muito, ele tem razão, o São Paulo, de mudanças de acordo com características de times. Falou sobre mudança de escalação. Luiz Araújo e Cebojinha. Pelos lados. Como são jogadores mais agudos e não tem o Gabigol, é um jogo que, em tese, pode encaixar mais com o Pedro. Vamos ver o que vai acontecer de agora em diante. É o que a gente está falando. Pela lógica, seria o Pedro. Vamos ouvir, o Bruno Henrique e o Gerson foram perguntados, eu não sei o que eles responderam, se foi protocolar, deve ter sido, não sei, mas vamos ouvir os dois. Foi lamentável, né? Hoje no Flamengo, que é um grande exemplo do futebol, não poderia ter acontecido. A gente fica triste de ter acontecido com o Pedro. Poderia ter sido qualquer um, mas a gente está focado em fazer o nosso melhor. O que o Flamengo poderia fazer, eles fizeram. E agora é ter cabeça no lugar. Foi uma semana muito triste, conturbada, mas nada tirou o foco da gente estar pronto para esse jogo de hoje. E temos que seguir em frente para a gente
poder conquistar os nossos objetivos. Gerson, a gente não teve a oportunidade de falar com vocês depois do que aconteceu lá em Belo Horizonte, a situação do Pedro e tudo mais, e até, enfim, o seu nome falou que você entrou ali no meio da situação e tudo mais. Ah, mas isso aí já está resolvido, já. Isso aí já foi resolvido. Vocês combinaram de não falar alguma coisa? Que não tem o que falar, já foi resolvido, a direção já resolveu e já está. Não tem que ficar falando uma coisa que já foi resolvido. O que eu posso vir falar aqui? Sendo que já resolveu, vocês já sabem tudo o que aconteceu, não tem mais o que falar. É uma coisa que já tá, desculpa, mas já está resolvido. Beleza. E o, Pedro tá no papel, e o nosso Pedro está no papel dele. Tá, não, perfeito, é isso aí. As perguntas envolvendo essa situação dessa semana eram as perguntas mais esperadas dessa coletiva. Ninguém está preocupado com o Cuiabá, com isso, aqui, talvez alguma coisa sobre o jogo de hoje, evidentemente, mas as perguntas Até sobre Pedro... É bom que se diga, William, o Flamengo ainda não se posicionou oficialmente sobre nada. É verdade, é verdade. É bem lembrado, bem lembrado. Porque você só fala disso, só fala disso. Não. O Flamengo ainda não se posicionou oficialmente. Legalmente, do ponto de vista das leis trabalhistas, legalmente que ainda não foi assinada a demissão do preparador físico, legalmente que entende que não tem que corroborar com nada do caso para não dar nenhuma arma jurídica a quem quer que queira fazer algum movimento. O Flamengo não se posicionou até agora. O único posicionamento foi o afastamento do atleta, né? A punição pelo ato de indisciplina. E é bom que se diga, a informação apurada por quem cobre o dia a dia do clube, não por um comunicado como foi na época do Marinho, por exemplo. Isso. O Flamengo fez questão de foi no aniversário do Marinho, né? Exatamente. Que eles publicaram. Só para explicar também, porque é o momento que a gente tem. O contato que se tem hoje para se estabelecer alguma relação, até para levar informação para o torcedor, no pós-jogo. É bom lembrar que o Gerson que falou aí com o Pedro Henrique Torre, é o mesmo Gerson que, segundo as nossas informações, apurações, sim, o cara que pegou o preparador pelo colarinho. Ele não questiona, ele só não quer falar. Oi? Ele só não quer falar. Ele só não quer falar. Porque quando ele diz o seguinte, tudo vocês já sabem e tal, etc., ele também não questionou, então me parece que tudo que foi apurado está correto. Eu acho que a postura... E ele não quer falar do assunto. Eu, se fosse dirigente do clube, orientaria os jogadores a não falarem. Exato. E se eu fosse chefe de redação, eu diria para os repórteres perguntarem. Sim. Porque você tem que deixar a crise passar, o tempo e bons resultados fazem a crise passar. E se os resultados não vierem, ela vai ser ser relembrada. A bola entrou e assim são as coisas, porque o equívoco já está feito e agora... Mas assim, de novo... Demora um pouquinho para cicatrizar, faz parte. Pode cicatrizar um pouquinho, mas é um assunto que está vivíssimo, porque vamos aos próximos episódios. Repito. Esse assunto não vai morrer, porque não o próximo jogo é o Pedro que vai estar em campo. É isso. Próximo jogo contra o Cuiabá. O Pedro vai ser escalado? Não vai ser escalado? Se ele for escalado... Parece pelo São Paulo que sim, que ele tá tudo bem? Tá tudo bem? Se ele não for escalado, significa que a página não está virada? O Pedro sendo escalado... Vai ter uma pressão em cima do Pedro. Ele tem que jogar bem. Porque jogando ou não, quando ele se colocar disponível para responder perguntas. Isso. Essas perguntas vão ser sobre o quê? A hora que o Pedro sobre a temperatura. Entrar durante o jogo ou for titular no Maracanã. Como vai ser a recepção do torcedor? Tenho dúvidas. Né? Tenho dúvidas. Tem dúvidas? Tenho dúvidas, tenho muitas dúvidas. Também tenho. Muitas dúvidas. Também tenho. Muitas dúvidas. A temperatura era uma na madrugada de sábado para domingo, era outra no domingo e era outra completamente diferente. Você acha que ele perdeu popularidade com esse episódio? Ele perdeu popularidade. E aí não é questão da gente concordar ou não, é uma questão de leitura do que se conversa. Ele perde popularidade dentro do grupo. Ele perde popularidade com diretoria, ele perde popularidade com parte da torcida ou com grande massa. E aí tem uma dúvida aí, paira uma dúvida sobre o que seria o Pedro no ambiente do Maracanã. É claro que hoje é diferente do Pedro voltar. O Pedro não volta ao ambiente do Maracanã em pelo menos 10 dias. O Cuiabá é fora e o Olímpia é em Assunção. É claro que o assunto vai perder fôlego, mas em algum momento vai voltar, vai ser chamado para entrar no segundo tempo, vai começar um jogo, vai ter a escalação com ele. Eu tenho dúvidas se vai ser. Então foi isso, nação. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar seu like para nos ajudar. Compartilhe também o conteúdo para outras pessoas, amigos, familiares. E deixe aqui no comentário o que você achou sobre esse vídeo.